Você precisa assistir essa live. Boa noite a todos. Estamos encerrando o mês de outubro e com ele encerrando o Outubro Rosa. Todo mundo já ouviu falar no Outubro Rosa e conhece aquele símbolo, o lacinho. E esse movimento ele nasceu no começo dos anos 90 pela Fundação Susan Komen para a Cura, que organizou uma corrida em 1990 e distribuiu aquele lacinho para todos os competidores. O objetivo da corrida era arrecadar fundos para o tratamento do câncer. E esse tema, câncer de mama, para mim, como cirurgião plástico, ele é muito caro, porque eu convivi por 15 anos aproximadamente, intensamente, com pacientes de câncer de mama, fazendo reconstrução numa equipe oncológica. E para conversar sobre esse assunto, eu trouxe aqui duas especialistas em saúde feminina, duas ginecologistas, a doutora Grazi Teles e a doutora Gabriela Sangaletti. Muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite e vamos lá para a nossa live. E eu gostaria de começar conversando sobre os fatores de risco. O que contribui para que a mulher esteja mais exposta a um câncer de mama? Perfeito. Primeiramente, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live. A gente vai falar sobre os fatores que vão exatamente contra a mudança do estilo de vida, né? Então, a primeira coisa que a gente não pode esquecer é o histórico familiar, que é extremamente importante, a idade, a exposição hormonal, e aqui a gente está falando principalmente da exposição ao estrogênio, obesidade, sedentarismo, tabagismo, consumo de álcool. Tudo isso contribui para aumentar a predisposição ao câncer de mama. O que você poderia acrescentar, Gabriela? Primeiramente, boa noite. Agradeço mais uma vez pelo convite. Eu acho também importante a gente falar da diminuição dos fatores protetores também em relação ao câncer de mama, né? Que são os fatores protetores como gestação, a lactação, né, e o estilo de vida saudável, né? Então, cada vez mais as novas gerações, nós sabemos que tem diminuído esses fatores protetores, predispondo mais ainda ao câncer de mama. Inclusive o período de amamentação curto, né? Que é cada vez mais, principalmente as mulheres inseridas no mercado, elas amamentam por menos tempo. E é muito importante a gente reforçar que pelo menos um ano ali é um período protetor para evitar o câncer de mama futuro com a amamentação. Mas uma coisa que eu escutei muito, e você certamente também, da paciente com câncer de mama, muitas vezes ela chega para você, mas doutor, eu não tenho ninguém na minha família que já teve câncer de mama, né? Então, assim, qual é a proporção de peso da genética com os fatores do ambiente, os fatores comportamentais na incidência do câncer de mama? Pode ir. Bom, gente, a gente estava até batendo esse papo antes. É muito engraçado que realmente a primeira coisa que a paciente pensa é que tem um fator genético e esse o principal causador. E não, muito pelo contrário. A gente sabe que hoje o principal fator relacionado ao câncer de mama é realmente essa falta de estilo de vida. Então, claro que o histórico familiar conta, ele entra como um dos fatores de risco, mas o principal fator é essa vida realmente fora da regra de sedentarismo, obesidade, a falta de autoconhecimento, enfim. Todos esses fatores que eu mencionei no início, eles favorecem muito mais que o próprio fator genético. Me parece isso também, né? Muito mais do que o fator genético. Lógico, o fator genético também é importante, talvez o estilo de vida, talvez precipite ainda o fator genético. Tem o fator genético e posso até antecipar o câncer de mama numa paciente que já tem uma mutação ou um histórico familiar, enfim, né, com um estilo de vida não saudável, pode ter antes do que talvez teria, ou talvez nem fosse manifestar, né? Uma paciente com mutação não necessariamente vai manifestar, mas com o estilo de vida não saudável, com toda essa exposição a todos esses fatores de risco que a doutora Grazi falou, né, pode precipitar. Com certeza um prato cheio, né? As duas coisas, histórico familiar, uma paciente aí obesa, sem fazer atividade física, alimentando mal, realmente aí é um prato cheio pro câncer de mama. Deixa eu colocar um outro aspecto. A gente sabe que hoje, cada vez, a mulher, cada vez mais cedo, ela começa a tomar anticoncepcional e cada vez mais tarde ela vem a ter o primeiro filho. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa exposição ao anticoncepcional por tanto tempo. Qual é o risco disso? Em relação a filho, né, na verdade, cada vez mais a mulher está engravidando mais tarde, né?
exatamente por esse motivo que a gente citou, da inserção, né, bem assídua aí no mercado de trabalho. Mas o fato dela engravidar mais tarde já acarreta a gente ter uma gestação de mais risco, né? E, consequentemente, a gente também pode aumentar, acho que pela própria questão da amamentação, em menos tempo, isso tudo vai favorecer ao câncer de mama. Mas em relação à questão do anticoncepcional, acho que até a Gabi está até mais atualizada que isso, em relação ao que a Febrasgo prega, né? Eu acho que você poderia até acrescentar aí um pouquinho mais pra gente. Que o estrogênio, principalmente estrogênio, né, que você comentou, a exposição ao estrogênio ou vários tipos de hormônios, mas principalmente estrogênio, aumenta muito mais ainda o fator de risco. E sim, as mulheres vêm, as meninas vêm no nosso consultório antes mesmo de iniciar a atividade sexual, na adolescência, ou às vezes até na pré-adolescência, pedindo o anticoncepcional. Ou muitas vezes querendo o anticoncepcional só até para regular ciclo, né? Nem é pelo fator proteção contra a gestação. Então, desde cedo, usando cada vez mais, né? Elas acabam usando, porque é o contraceptivo mais acessível, então é o mais fácil para elas utilizarem. Então, melhor, né? Pensando numa gravidez na adolescência, melhor ela prevenir o uso de hormônios do que ela ter uma gestação na adolescência. Então, aumenta mais ainda o fator de risco. Cada vez mais. E principalmente a adolescente, elas já iniciam com o método anticoncepcional combinado, que é exatamente o que a gente está falando, estrogênio e progesterona. E assim, a gente inclusive quer morrer quando a menina chega, nem iniciou atividade sexual, eu tô tomando anticoncepcional para cuidar da minha acne. Ou tô tomando anticoncepcional porque meu ciclo tá irregular, preciso regular o ciclo. E aí você vê aquela menina que tá totalmente inserida. Isso tem a ver um pouco com a inserção social dela, né? Eu acho que empodera um pouquinho a menina que tá tomando anticoncepcional. Com certeza. Parece. E ela acha que ela tem uma melhor qualidade de vida também, no contraceptivo, né? Por regular o ciclo menstrual, reduzir fluxo, então ela se sente mais à vontade, muitas até interrompem o fluxo, né? Para não interferir no dia a dia dela, nas atividades habituais. E muitas das vezes a amiga toma, minha amiga toma, então, preciso tomar. E muitas vezes pele, principalmente, tô naquela fase de ascensão hormonal, tô com a pele acneica, oleosa, preciso de anticoncepcional. Só que assim, a menina tá tomando anticoncepcional e tá comendo Ruffles, e ela tá em casa vendo só televisão, internet, faz uma atividade física. Então assim, a gente fica muito chateado com essa realidade, ainda existe muito disso. E até mesmo em relação, não que seja o tema da live, mas acho que é legal citar, em relação ao síndrome dos ovários policísticos. O princípio básico do tratamento da síndrome dos ovários policísticos é a mudança do estilo de vida. Primeira coisa que faz, eu vou te passar um anticoncepcional para controlar sua síndrome dos ovários policísticos. É tampar o seu pereira, você está bloqueando a ovulação dela, mas ela não deixa de fazer o hiperandrogenismo, de produzir hormônios, né, masculinos a partir do momento que você suspende esses hormônios. Então, assim, você não está tratando nada, você só está realmente estagnando ali aquela fase, mas não é tratamento. Então, isso realmente é uma coisa bem importante. Sim. E, assim, a gente falou bastante, vocês falaram bastante dos fatores de risco, mas é difícil você levar uma vida perfeita também, né? Fazer tudo certinho. Em relação aos cuidados protetivos, assim, qual você considera que é o mais importante deles? O mais importante deles é alimentação e atividade física. Na minha opinião, são os mais importantes. E colocar uma alimentação balanceada no seu dia a dia, é lógico, né? Igual a gente comentou, né? Tem ninguém de ferro, né? Não dá para ser totalmente regrado, mas com certeza. Uma atividade física regular, uma alimentação balanceada, que a alimentação ruim, né? Os artificiais e industrializados, os açúcares sejam a exceção, não a regra. Não que seja aquela coisa diária, né? Então, na minha opinião, o mais importante, atividade física e a alimentação. Você concorda, Grazi? Eu concordo, com certeza, e eu complementaria que eu falo que eu sou louca da higiene do sono. Eu tento isso todos os dias na minha casa. Mas, assim, fazer uma boa higiene do sono. O que a gente fala tanto sobre higiene do sono, né? Então, pelo menos 2 horas antes de você se deitar, evitar ficar com telas, TV, iPad, celular. Eu sei que a gente às vezes chega em casa, a gente não conseguiu resolver todas as coisas. O dia a dia a gente acaba, né? Outra coisa, quando for deitar, come 2 horas antes de deitar. Então evita principalmente o consumo de proteína, que tem uma digestão mais lenta. Evita comer em grande quantidade, evita tomar bebida alcoólica. Já vai preparando um ambiente mais calmo, diminuindo luz, porque a luz é um estímulo principalmente para a gente diminuir os níveis de melatonina, né, que são aí os grandes hormônios relacionados à boa qualidade do sono.
Então, assim, isso tudo vai favorecer uma boa qualidade de vida. A gente fala qualidade de vida e realmente é difícil. Eu sou uma tentante de higiene do sono há um ano, né? Não é tão simples assim. Não é tão... Às vezes seu celular aparece lá 10 horas da noite, você fica olhando, sabe? Poxa, preciso ver o que tá acontecendo, se é alguma coisa importante ou não. Mas assim, o certo é a gente, hoje em dia até no Apple Watch tem como você programar o horário, né? Desliga tudo. Mas vocês, por exemplo, são médicas, vocês têm que dormir com o celular do lado, não tem o que fazer, né? Infelizmente é isso. Principalmente na obstetrícia, né, Gabi? Como que para? Às vezes é 2, 3. Isso não é fácil, eu acho que não é fácil para ninguém, né? Nos dias de hoje, porque tá tudo na tela, tudo na tela, né? Hoje você, até livro, você não lê, mas no papel você lê na tela. Lê na tela. Né? Mas é um toque muito interessante, com certeza. Outra coisa bem legal é a questão da gordura corporal, né? Principalmente mulher que tende a acumular muita gordura em circunferência abdominal. Então, a gordura corporal é um fator de proteção você estar sem ela. Então, você vai favorecer a atividade física e tentar manter seu nível de massa muscular ou de massa esquelética um pouquinho melhor comparado aos níveis de gordura corporal, né? A gordura, ela represa hormônio, é isso? Isso. Exatamente. E principalmente o cortisol, né? O hormônio, a gente faz o estado de hipercortisolemia diante de uma circunferência abdominal aumentada e, consequentemente a isso, os níveis de cortisol altera todo o seu padrão de sono, né? No entanto, paciente que é muito estressada, paciente que é muito ansiosa ou que dorme mal, ela vai apresentar alteração dos níveis de cortisol. Então, olha quanta coisa a gente tem que pensar que pode favorecer a doença. Então, é por isso que a gente fala, a mudança começa agora, né? Então, você não vai esperar você ter algum fator de risco ou palpar algum nódulo diferente para começar a mudança. Todas nós, 1 em cada 12 mulheres vão apresentar câncer de mama. Então, olha como assim, se a gente for parar para pensar num número, num N pequeno, é importante. E a gente estava até comentando que de 2023 a 2025, acho que era isso, 74 mil diagnósticos. 4 mil novos casos ao ano, na verdade, né? Isso mesmo. 73 mil casos por ano. E isso aumentou muito, porque antes a gente tinha uma margem de 66. 66, coisa de 2, 3 anos atrás, anualmente eram diagnosticados 66 mil casos de câncer de mama no Brasil. 73 mil é muito discrepante, né? E eu acho que isso vem relacionado à piora do estilo de vida mesmo da mulher, com certeza. Doutora Gabriela, existe uma discrepância entre a recomendação do Ministério da Saúde com relação ao início do acompanhamento com vista à prevenção do câncer de mama e das sociedades de mastologia, sociedades de ginecologia, não é isso? Existe sim essa discrepância, né? Ainda o Ministério da Saúde, o Instituto Nacional do Câncer, eles ainda preconizam e orientam início do rastreio a partir dos 50 anos de idade até os 69 anos de idade, a cada 2 anos, com mamografia, tá? Exame de rastreamento para a população geral, que não tem o fator de risco aumentado, né, que seria a parte genética ou mutação ou histórico familiar, ainda é a cada 2 anos a partir dos 50 anos. Porém, Sociedade Brasileira de Mastologia, né, Colégio de Radiologia, associações de ginecologia e obstetrícia já recomendam antecipar o início desse rastreamento com a mamografia, tá? A partir dos 40 anos, anualmente, até 75 anos, pelo menos, tá? Dependendo ainda da mulher, se ela ainda tem uma expectativa de vida alta, até expandir, né? Estender esse rastreio, continuar esse rastreio além dos 75 anos de idade. Isso por quê, né? E essas sociedades que preconizam agora o rastreio a partir dos 40 anos estão tentando ainda mudar esse cenário, né? Para antecipar a indicação também do Ministério da Saúde e de INCA, enfim. E por quê? Cada vez mais pacientes estão sendo diagnosticadas com câncer de mama jovens, pacientes jovens, né? Mais de 40% das pacientes diagnosticadas com câncer de mama têm menos de 50 anos. Então, assim, é quase metade. Então, você só vai iniciar o rastreio com 50 anos, né? É lógico, o Ministério da Saúde orienta palpação de mamas e tudo mais. Antes disso, a partir dos 35, 40 anos. Porém, palpação nem sempre vai detectar lesões pequenas, né? Lesões precoces. Aí é que tá. Quanto mais precoce a gente diagnostica, melhor a chance de cura. Então, tá tendo essa tentativa de mudar a indicação do Ministério da Saúde também. Inclusive, o próprio INCA fala, né, que 17% das mulheres, elas podem ter esse câncer totalmente curado quando diagnosticado precocemente. Então, assim, a importância desse diagnóstico precoce
ela tem que ser reforçada o tempo todo. E por mais que a gente tenha muitas campanhas de Outubro Rosa, você vê que todos os médicos nesse mês, eles acabam fazendo o que a gente está fazendo aqui, de conscientizar os pacientes, mas apenas 3% das pacientes, elas acabam se conscientizando com essas campanhas. Então é pouco. A gente tem um número muito pouco, apesar da gente falar tanto insistentemente todos os anos isso aqui. Então, assim, a ideia é trazer essa consciência mesmo para a mente de todas as Tem que continuar martelando, né? Porque isso aí é uma coisa lenta mesmo. A gente sabe, você mudar a consciência da sociedade, às vezes demora bastante tempo. Sim. Mas a Gabriela falou de um aspecto que eu acho muito importante. Quando a gente fala assim da prevenção, o que vem à cabeça da maioria das pessoas? Autoexame. Fala um pouquinho do autoexame para nós, doutora Grazi. Então é o seguinte, a questão do exame, né? Antes a gente até conversou sobre isso, a gente favorecia a questão do autoexame. Eu não posso usar a palavra proscrito, mas o autoexame, ele é fundamental, e a gente fala aqui hoje a favor do autoconhecimento. A mulher tem que ter conhecimento do seu corpo. Eu sempre falo, se você não conhece seu corpo, quem vai conhecer? Se toca, coloque a mão na sua mama, conheça a sua região íntima, conheça o seu corpo de uma forma geral. Você frequentemente palpe a mama, principalmente durante o banho. Existem alguns movimentos que a gente até fala de colocar o braço atrás da cabeça para fazer a extensão do peitoral maior, né? Então, assim, palpe a mama, não precisa fazer isso de rotina, uma vez por mês, não é nada rotineiro, mas vez ou outra, palpe sua mama, veja se tem alguma nodulação, e quando a gente fala nodulação, é um caroço, né, que é o famoso caroço. Se tem algum caroço, se você palpa ele em algum lugar específico, se tem vários desses caroços, mas de uma forma bem, bem clara, o que é um caroço suspeito? É quando ele é um caroço endurecido, pouco móvel, então você não consegue ter uma mobilidade na palpação. Pode ter alteração da característica da pele, onde está esse caroço, que a gente chama de pele em casca de laranja, e realmente é muito semelhante a uma casca de laranja, quando a gente pega o nódulo, né? Sim. Um cara ruim. E às vezes pode vir acompanhado de regurgitamento, então acaba podendo sair alguma secreção do mamilo. Em geral é de um lado só. Em geral, isso é muito legal, porque às vezes chega uma paciente e fala assim, nossa, tá saindo uma aguinha da minha mama. A primeira coisa que a gente pergunta, é nas duas? Ou é só em uma que tá acontecendo? Ah, não, doutora, é em uma só. Você fala, opa, é unilateral. Então já abre um alerta aí pra gente. Essa secreção, ela pode ser de coloração mais escura, a maioria das vezes, não com conteúdo lácteo, né? Então, isso pode acontecer. E pode ter aumento das mamas também, associada ou não a mastalgia, então dor nas mamas. E vem um processo inflamatório junto, né? Exatamente. E uma coisa muito legal é que a gente já tem linfonodos, a gente em toda a nossa cadeia, né, cervical, mas às vezes você pode palpar um carocinho que não é um nódulo, e sim o linfonodo, principalmente em região axilar ou cervical. Sim. Né? Então, isso tudo, no exame, a própria mulher às vezes percebe. E ela chega falando pra gente, doutor, acho que eu percebi um carocinho, tem alguma coisa estranha aqui na minha mama e tudo mais. Então, é importante. A maioria das vezes, o diagnóstico é feito pela própria paciente, né? Sim. Então, assim, percebi uma coisa diferente aqui. Mas essa paciente é a paciente que se toca. A paciente que não tem percepção do seu próprio corpo, aí realmente vai ficar mais difícil. Talvez ela descubra de um jeito mais tardio, quando ela resolver passar numa rotina ginecológica ou em alguma consulta médica. Então, realmente é muito importante. Mas assim, eu acho que o que tem que ficar claro é que o autoexame não é suficiente, né? Exatamente. Porque um diagnóstico precoce de um câncer de mama não é só o tamanho da lesão. Mas imagina, o tamanho importa também, né? É uma lesão de 1 centímetro e pouco, 2 centímetros talvez. Mas imagina uma mulher com uma mama grande, uma mama densa, que tem essa lesão longe da pele, ela não vai palpar isso. Ela tem que fazer a mamografia. Ela tem que acompanhar com a ginecologista, não é? Exatamente, por isso que o exame não é mais preconizado, né? Igual a Grazi falou, não é proscrito, mas não é preconizado por conta disso, né? Você palpar a mama e não achar nada, não quer dizer que não tem alguma lesão. Então, não exclui você realizar a sua mamografia, né? Consultar o seu médico, mas é isso. Se você sentir alguma coisa diferente, o autoconhecimento, sentir alguma coisa diferente, procurar um profissional. Procurar um profissional para ele realizar o exame físico, fazer os exames complementares para possível diagnóstico. E até a nível ultrassonográfico, essa questão de tamanho é bem legal, porque os nódulos, a maioria das vezes, eles passam a ser sentidos a partir de 3 centímetros. Então, a gente tem nódulo maligno de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Então, exatamente isso. Isso é só o início, mas a ideia é realmente passar por exames, mamografia, ultrassom, pra gente fazer uma triagem adequada, porque às vezes a paciente tem ali e nem sabe. Sim.
Voltando àquele aspecto de que hoje a gente vê meninas de 20, de 30 e poucos anos, às vezes com câncer de mama, com relação a essa faixa etária, o que vocês recomendam em termos de acompanhamento preventivo? Eu acho que, né, se a paciente não tem o fator de risco, né, como a gente comentou, genético, familiar, enfim, ainda não é orientado fazer nenhum exame de imagem antes dos 40 anos, porém o autoconhecimento e passar em consulta médica regularmente. Nem a ultrassonografia você recomenda? Para rastreio, não. Para rastreio não é indicado, né? A ultrassonografia pode ser complementar ou até se sentiu alguma lesão, mas ainda não. Apesar de que dados recentes, coisa muito recente mesmo, que eu li anteontem, que eu estava até comentando, né? Que mais de 15% dos cânceres diagnosticados dos últimos tempos são em mulheres em idade fértil. Então, ou seja, menor do que 40 anos, mas ainda o rastreio não é preconizado antes dos 40 anos, a não ser que tenha um fator de risco aumentado, que seja uma população de alto risco. Aí sim, dependendo do fator de risco, a partir dos 30 ou a partir dos 35 anos. Mas ainda é o autoconhecimento e visitar o seu ginecologista regularmente. E por incrível que pareça, eles falam do aumento na faixa etária de 25 a 29 anos. Então, para você ver como realmente é uma coisa que a gente tem que ficar atenta, que às vezes muitas pessoas acham que está associado ali ao diagnóstico após a menopausa, ou após os 50 anos, e realmente não é. O cenário não é mais esse, né? A vida moderna. A vida moderna. E olha, eu já escutei em consultório de algumas pacientes minhas assim, que dizem, doutor, eu não faço mamografia porque dói muito, é muito desconfortável, eu faço sempre ultrassom. O que vocês têm a dizer sobre isso? Já ouvi muito isso, né? Já é discussão com o paciente, né? Tentando explicar que o rastreio é mamográfico, tá? Então, o ultrassom não faz o diagnóstico. Muitas vezes ele pode ser o nosso aliado, muitas vezes a gente complementa mesmo. Algo suspeito na mamografia, a gente faz ultrassom. Mas o ultrassom não substitui realizar a mamografia de rastreio, não substitui. O ultrassom, ele vai ver partes moles, né? Então é um pouco diferente, porque o que acontece? Às vezes eu tenho nódulo em uma incisão e eu vou fazer mamografia, eu não tenho, ou vice-versa. O ultrassom, ele serve para ver partes moles. Só que, por exemplo, às vezes uma mama muito densa, que é o que a gente falou, o que seria uma mama densa? Uma mama que a gente não consegue ter uma visualização boa através do ultrassom. Aí você complementa. Jovem, cheia de glândula, uma mama com líquido, que a glândula tem líquido, né? Então, essas mamas, dificilmente você consegue ter uma boa avaliação só através do ultrassom. E eu, como ultrassonografista, eu até falo, no final do laudo eu coloco, sugiro complementação com mamografia, né? Porque os dois diagnósticos complementam. A mamografia, ela já vai ver plano profundo. Então, tem muita coisa que você não vê só no ultrassom. E principalmente, às vezes, quando é um nódulo, que às vezes você até suspeita de um potencial de malignidade, você tem que fazer a mamografia. Até que plano esse nódulo está cometendo? Qual a característica desse nódulo? Então, através das características que a gente faz a classificação através do BIRADS, né, que é o sistema de classificação de nódulos, aí sim você consegue distinguir. Outra coisa, não tem previsão da mamografia. Eu sei que as pacientes, doutor, é horrível, me esmaga, me aperta, dói. Até uma triagem que muitas vezes o cirurgião plástico acaba pedindo a mamografia, né, na abordagem da mamoplastia. E assim, não tem previsão de uma outra coisa que substitua a mamografia, não existe. Alguns mamógrafos mais atualizados, eles trazem mais conforto para o paciente, tá? Questão de tecnologia, questão da pá que aperta, ser um pouquinho mais confortável, questão de ajustes desse tipo. Mas não tem como não ter a compressão, porque a mama é um tecido cheio de gordura, cheio de glândula, então você tem que apertar para conseguir pegar o máximo de tecido por inteiro ali. Então, para quem está esperando ter um outro tipo, várias pessoas me perguntaram, mas não vai substituir essa mamografia? Posso fazer a ressonância? Não substitui a mamografia, tá? Quais são os 4 parâmetros para a gente fazer o diagnóstico? Ultrassom, em primeiro lugar, mamografia, aquilo que a gente fala, o padrão ouro, ultrassonografia de mama, ressonância magnética e biópsia. Claro que a biópsia em casos suspeitos, né? Ressonância magnética quando você já tem
uma suspeita estabelecida pela mamografia, né? O fator de risco aumentado ainda tem. Mas a ressonância, quando o fator de risco aumentado é feito rotineiramente, complementando esses exames ou não? Não necessariamente, não. Só tem alguma coisa suspeita. Na verdade, assim, você vai por escaladas. Você teve uma alteração na mamografia, teve uma alteração no ultrassom, acabou. Você não tem que pedir ressonância, né? Nada. Né? Então, aí você já vai direto para biópsia, né? Você vai fazer o que a gente chama de core biopsy, que é a punção, né, por agulha. Você faz uma anestesia local na mama, entra com uma agulha grossa, tira um pedacinho do nódulo e manda para análise do patologista. A ressonância, eu, pelo menos no consultório, eu só peço a ressonância em algumas vezes para avaliar a questão de prótese ou para realmente complementar uma coisa que ficou meio duvidosa ali nos exames anteriores, mas não é uma rotina tão comum comparada à mamografia ou ultrassom. Sim. E o impressionante é que quando se diagnostica precocemente o câncer de mama, mais de 90% é a possibilidade de cura, não é isso? Exatamente. O índice de cura é muito alto, principalmente quando você diagnostica na menina jovem, né? E em estágios iniciais, sem disseminação, né? O que a gente chama de metástase, que a gente consegue ter algumas cirurgias mas para retirar todo o tumor e não sobrar nada ali, né? E complementar algumas vezes, né? Com quimioterapia, radioterapia, enfim. Sim. Mas sim, quanto mais precoce a gente vai diagnosticar o câncer de mama, maior é a taxa de cura, né? Os mastologistas falam, quanto antes melhor. Uma coisa legal, Gabi, que a gente esqueceu de falar, é que filhas de mães com câncer de mama, né, por exemplo, é muito importante saber qual a idade a mãe teve o câncer de mama, né? Isso é uma coisa bem legal. Vamos supor, minha mãe teve câncer de mama com 35 anos. A gente começa a ter a menina 10 anos antes. 10 anos, é isso mesmo, exatamente. 10 anos antes. Você tem esse fator de risco mãe, irmãs, os jovens, a gente começa o rastreio 10 anos antes. É isso mesmo. E a genética paterna importa também para a mulher? Quanto ao câncer de mama? Ou é só a materna? Acaba importando também, em relação ao câncer de próstata. Câncer de próstata em parentes de primeiro grau também. É o fator de risco aumentado por estar relacionado à mutação genética também, né, Garcia? E é muito comum, às vezes, o que importa? Parentesco de primeiro grau. Mãe, pai, irmãos, tá? Então, qualquer um desses fatores, já a gente considera fator de risco. Doutora, mas a minha tia teve câncer de mama. Não é fator de risco, tá? É parentesco de primeiro grau. A gente coloca isso de uma forma bem pontual. E é por isso que toda vez que uma pessoa me fala, doutora, minha mãe teve câncer de mama, tá bom, com qual idade sua mãe teve câncer de mama? É a primeira pergunta que a gente faz. 65 anos. Não, a triagem dela vai entrar pela Sociedade de Mastologia ou pelo Ministério, né? Então, segue a rotina normal. Mas se é uma mãe que teve câncer de mama de forma jovem, 10 anos antes, eu tô tirando com 25 anos, eu faço a mamografia dessa menina. Se a mãe teve com 35, né? Então, isso é preconizado pela Febrasco. Uma das coisas que eu vejo que melhorou muito, assim, a orientação de tratamento foi o processamento desses dados todos, não é? A matemática entrou muito no tratamento do câncer. É isso, doutora Gabriela? Exatamente. A gente foi juntando dados e entendendo que o fator de risco que o fator de risco idade pode interferir muito. Então, a gente vai iniciar o rastreamento cada vez mais cedo, porque a gente sabe que a idade vai influenciar. Então, estatisticamente, a gente sabe que o fator de risco é muito aumentado, tem que iniciar precocemente. De novo, quanto antes a gente diagnosticar, maior a chance de tratamento. Inclusive, muitos mamógrafos foram comprados, né? Desde que essa questão da campanha ela veio mais à tona, essa questão da conscientização, hoje a paciente tem acesso fácil, mesmo ao sistema básico, né, o Sistema Único de Saúde, ela vai ter um acesso fácil a pelo menos a uma mamografia. Né? Não é um exame caro, se a paciente for pagar particular, é um exame barato. Claro que caro ou barato é relativo, mas assim, comparado a outros exames, a uma ressonância, uma tomografia, enfim, até mesmo a ultrassom é o exame mais barato, né? E muito Sistema Único de Saúde, eles realmente abasteceram as unidades com mamógrafo, né? Então isso é bem legal também de ser falado, porque tem um fácil acesso. Sim, né? Tem uma estrutura e ela tem que ser usada. Né? Principalmente aqui na nossa região, tem mamógrafo de sobra que a gente fala, tem mamógrafo para atender mais do que o dobro da população da nossa região. É claro que tem alguns outros cenários, né? Ainda no Brasil, principalmente região norte, tem alguns estados, eu não me lembro se é Acre ou Amapá,
que tem um mamógrafo por estado todo, né? Então ainda tem essas certas dificuldades, mas a gente sabe que no Nordeste já está aumentando o número de mamógrafos, então aumentando o acesso da população, mas regionalmente aqui todas as mulheres têm acesso. Depois até me corrija se eu estiver errada, mas uma vez eu estava lendo, o estado de São Paulo é um dos estados que mais tem mamógrafos, que foi bem na época da campanha aqui, mas não sei se eu li mais ou menos isso, mas É o estado mais populoso, não tem o maior número de municípios, né? Eu acho que Minas Gerais tem mais municípios que aqui, mas é o estado mais populoso e o estado economicamente mais forte também no país, né? Certamente a estrutura aqui não é boa, né? Só que ela tem que ser integralmente usada, né? Para fazer a diferença. Não adianta ter uma mamografia se a paciente não faz mamografia, ou algumas até acabam realizando mamografia, não vai buscar ajuda, não vê resultado, né? Então, tem que saber usar, né? Sim, saber usar o recurso que nós temos aqui na nossa região. Com certeza, é acessível para todas, né? Exatamente. E qual vocês acham que foi, assim, o ponto de virada na melhoria do tratamento do câncer de mama? Fora o diagnóstico precoce, quais os avanços que vocês poderiam citar aqui pra gente? Olha, eu acho que a questão do expansor, tá? A paciente muitas vezes não queria fazer Você está falando da reconstrução agora. Tá. Isso muitas vezes a paciente tinha a sugestão de fazer mastectomia, que é uma mastectomia retirada radical da mama, né? E aí é realmente um diagnóstico de muito impacto na vida da mulher, né? Você com certeza vai poder falar melhor sobre isso pra gente. Mas assim, a paciente muitas vezes não queria ficar sem a mama, por estética. Doutora, por quê? Eu lembro, eu fiz ultrassom de mama na Unicamp eu lembro que uma delas, ela chegava sempre pra gente, ela fez como se fosse uma trouxinha, assim, com semente dentro. Ela descobriu que a semente é o que menos absorvia ali umidade, e ela colocava uma trouxinha assim dentro do sutiã pra aparecer uma mama. Então, doutora, o meu problema não era tirar minha mama, nunca foi tirar minha mama. O meu problema era eu ficar sem mama depois. Porque assim, como que eu ia ficar com a roupa? A roupa fica ruim, não poderia colocar uma roupa justa, não poderia pôr um decote. E na hora da relação com meu marido, como que eu vou ficar? Então, grande parte delas, muitas das vezes, deixavam de fazer o tratamento por achar que a vida acabou a partir dali, que ela não vai ser reconhecida como mulher, ela não vai conseguir se olhar no espelho. E uma coisa legal que hoje em dia eu já tenho tempo que isso está acontecendo, mas cada vez com mais frequência, a questão do expansor na mama. O expansor é como se a gente colocasse, de forma bem assim, né, simples falando, é como se a gente colocasse uma bexiga dentro da mama e vai expandindo aquela pele, porque a mama é gordura, se tirar a mama fica uma coisa reta. Então você coloca ali uma bexiguinha ali dentro, vai expandindo aos poucos para aquela pele ter um aumento da elasticidade e consequentemente depois dá lugar para uma prótese. Sim, né? Com certeza. E isso eu tô falando de SUS, Isso no Unicamp acontece, isso em Bragança acontece, na Universidade de São Francisco, mas isso antes era inacessível. Então acho que também isso fez com que as pacientes se permitissem tratar mais. Sim, não, isso é uma coisa, eu acho que quase que obrigatória, você oferecer para a paciente, sempre que possível, uma reconstrução imediata, né? Nem sempre vai dar, né? Mas muitas vezes vai. Muitas né? vezes. E isso melhora muito o tratamento em si, né? Porque você tem uma paciente mentalmente muito mais saudável, ela tem muito mais força para enfrentar todas as etapas do tratamento também, né? Porque tem a cirurgia, tem a reconstrução, muitas vezes depois vai ter a químio, vai ter a radioterapia, né? Dependendo que pode ir embora, cabelo que pode cair. Então, dependendo do estágio da doença, né? Se for uma doença um pouco mais avançada, realmente a reconstrução de mama, ela tem um papel assim fundamental na recuperação da paciente, né? A gente sabe disso. Com certeza. Eu acho que em relação ao tratamento, a possibilidade de reconstrução é o que mais impactou. Sim. Eu acho que oferecer... E assim, a mulher tem direito pelo SUS de fazer reconstrução, né? Então, igual você falou, na Unicamp, lá em Bragança também, teve um mês, a gente, no Hospital Universitário São Francisco mesmo, que é onde são realizadas uma cirurgia de mastologia por semana. Tá. Teve um mês, a gente fez 4 reconstruções, ou seja, todas as cirurgias foram reconstrução imediata, né? Às vezes com expansor, às vezes com retalho, né? Pega a pele de outro lugar, de costas, né? Da região epigástrica, da barriga. Mas assim, você tá oferecendo a mulher ter uma mama. É lógico, ela sempre vai ter uma cicatriz, mas ela só de não ter aquela coisa reta, ter uma mama, já muda, né? E uma das coisas também que melhorou muito esse aspecto da reconstrução foi a diminuição da radicalidade da cirurgia, né? Porque
Eu lembro que quando eu estava na faculdade, se falava muito daquela cirurgia de Halsted, que era uma cirurgia que você tirava um músculo peitoral quase que sempre. Câncer é Halsted, né? Músculo, pele, era uma coisa radical, esvaziamento ganglionar. Fora cicatriz. E radioterapia sempre. Então, é aquilo. A avaliação da paciente hoje ela está muito melhor, né? Se oferece um resultado, uma cirurgia menos radical, com um índice de cura similar àquela radical de antes, muitas vezes, né? E com uma possibilidade de uma reconstrução com muito mais qualidade, né? Sabe uma coisa que eu acho legal a gente falar também? E eu já ouvi isso até de uma paciente. Ela falou assim, doutora, o meu problema também não era nem tanto a mama, é o mamilo. Ela falou que pedia para fazer tudo, mas eu pedia para não tirar meu mamilo. Pelo amor de Deus, preserva meu mamilo. E hoje, foi até uma curiosidade, esses dias que eu tava vendo na internet, tá tendo muita especialização de cirurgias reconstrutoras de tatuagens reconstrutoras de mamilos. Aquelas tatuagens com sensação de 3D. E assim, muito legal, o resultado incrível. Olha, você não fala que não é um mamilo, né? Eu vi fotos, assim, eu nunca vi pessoalmente, eu nunca peguei uma paciente com isso, mas incrível. É incrível. Então, assim, isso também é um avanço, coisa que a gente não tinha. A gente não tinha antes. Mamilo é super importante para mama, né? Para mulher, porque é o centro da mama, o ponto de atenção ali. Então. E tem muito mastologistas que estão fazendo a cirurgia para câncer de mama, preservando o mamilo. Então, uma das técnicas. Isso é uma das técnicas. Claro, vai depender do tipo de câncer, vai depender da localização. Claro. Mas as pacientes estão sendo mais ouvidas. Pelo amor de Deus, preserve o mamilo. Em algumas circunstâncias, sim, dá para preservar o mamilo. Então, cada caso é um caso. Mas, assim, falando em avanço, eu achei muito legal essa questão da tatuagem, né? Muito, muito interessante. E uma coisa que a gente falou, né, de preservação de mama, de impacto na vida da mulher, né? A mama é a parte do corpo praticamente mais feminina da mulher. Sim, né? Com certeza. E antes, né, há vários anos, quando eu não tinha muito esse contato com a mastologia, com a ginecologia, eu tinha uma visão um pouquinho diferente. Eu achava que as mulheres mais velhas, as mais idosas, na vida delas não ia ter tanto impacto, não iam ligar. E não. Elas são incrível, elas são as mais preocupadas, mas eu vou ficar sem a minha mama, mas como que vai ser? Né? Elas querem reconstruir, e as pacientes bem mais velhas, bem mais idosas, querem reconstruir, não querem ficar sem a mama. E eu tinha uma visão um pouco diferente, depois eu fui observando que não, ela é muito importantíssima a preservação da mama para elas, né? A reconstrução, importantíssimo. Na minha vivência, eu não me lembro, honestamente, de nenhuma mulher que abdicou da reconstrução quando ela era possível, né? E nessa equipe que eu trabalhava, o bacana é que a gente tinha por rotina, o cirurgião plástico não entrava no fim da cirurgia, ele entrava no começo já. É tudo junto, todo mundo junto, né? Porque são duas visões, né? É a visão terapêutica da parte física, né? Do mastologista ou do oncologista que está tratando aquela paciente, e a visão do cirurgião plástico já na reconstrução. Então, uma coisa legal, você acaba conseguindo orientar melhor uma incisão que vai favorecer a reconstrução depois, né? Quando possível, né? Às vezes não é. Um olhar estético. Mas é uma coisa bacana trabalhar desse jeito. Legal, assim. É multidisciplinar, então é muito legal. E quem mais ganha nessa história toda é o paciente, né? Exatamente, é o paciente. Você imagina anos atrás, né? Anos atrás era rotineiro também você ter 5 anos de sobrevida para poder liberar a paciente para a reconstrução. Imagina o sofrimento em 5 anos, hein? Não, essa mulher, ela entra em depressão, essa mulher não consegue vestir uma roupa e ficar bem. Essa é a vida dela. Por mais que, nossa, é só tirar uma mama. Eu já ouvi esse comentário, né? Eu lembro uma vez que o marido entrou na consulta e falou, não, tá tudo bem, é só tirar uma mama. Não é só tirar uma mama, é uma mutilação. Né? Essa paciente, ela tá ficando sem o seu... Sem uma parte da identidade dela, né? Identidade feminina. Então, assim, é pesado, o diagnóstico realmente tem que ser muito cauteloso para ser dado, tem que ser dado de uma forma, né, muito cuidadosa, e essa paciente, é claro, se ela tiver qualquer coisa para diminuir essa mutilação, ela vai fazer a tatuagem, ela vai fazer a reconstrução, ela vai colocar prótese, o que for, para ela sentir mulher de novo, ela vai fazer. Certamente, então todas essas são razões mais do que suficientes, né,
certeza. Pra gente reforçar a necessidade de consciência, né? Esse movimento é um movimento muito importante, né? E eu acho que ele tem fruto, ele é frutífero e tem muito mais para frutificar daqui para frente. Infelizmente, essas mudanças comportamentais muitas vezes elas são lentas, né? São lentas. As pessoas, principalmente com as pessoas menos esclarecidas, você precisa trabalhar mais, mas não pode desistir, né? Tem que continuar havendo essas conversas, essas manifestações, né? Esses estímulos. A gente estava vendo aqui antes, né? Como elas são informadas. Vou até pegar aqui para eu não perder as porcentagens, né? Olha que legal, gente. É busca de informação e fontes sobre o câncer de mama. Onde que os pacientes mais buscam informações sobre esse tema? Então, primeiro lugar, 26%, internet. Segundo lugar, médico. Então, ela vai até o médico para buscar informação. 10% no posto de saúde, então entrei como terceiro lugar. 10% em matéria, divulgação e propaganda. 8% em redes sociais. Olha o tanto que todas as pessoas estão inseridas na rede social e só 8% buscam esse tema na rede social. Palestra, 6% e coitado da gente, 3% só. Então, essa live, pelo menos 3% das pessoas vão ouvir a gente, tá? Trabalho formiguinha. Familiares, 3%, SUS, 2% e outras fontes aí, 3%. Mas olha como a questão da internet e do médico, assim, a gente sempre tem que estar realmente se atentando a orientar o paciente, por mais que não seja no mês de outubro. Mas e aí, quando foi seu último exame de mama? E aí, quando foi sua última mamografia? Então, assim, e a gente tentar trazer informação sempre para a nossa paciente, né? Com certeza. Eu acho que, assim, não só da nossa parte, que nós somos ginecologistas, lidamos com mulheres o tempo todo, mas qualquer médico daquela paciente. Às vezes a paciente passa no médico da família, não passa só no clínico. Então, ele também tem que perguntar, tem que incentivar. Já fez a sua mamografia? Ou pedir a mamografia, orientar. Consulte o ginecologista, ou algumas vezes, algumas oportunidades, o próprio mastologista, mas cabe a todos os profissionais da saúde, né? Todos os profissionais médicos, os enfermeiros, que são, né, geralmente aqueles que acolhem. Que mais tem contato ali, né, inicial. Falando de SUS, né? Mas, assim, para todas as pessoas. Então, isso é a importância de conscientizar. Não só, né, a parte médica, profissionais da saúde no geral, mas a população, que é o objetivo da nossa live de hoje, né? Conscientizar todas as mulheres e a população para propagar isso, a importância de rastreio e diagnóstico precoce. E a ideia é que todo mundo compartilhe essa live mesmo, distribua informação, seja da área da saúde, não seja. Pode usar, compartilhar. Talvez para alguém isso seja útil. Talvez hoje uma mulher vai tomar um banho e vai ali se poupar. Então, assim, essa é a nossa ideia aqui, né? Mas isso que vocês falaram é uma coisa muito importante, porque não só porque 90% das minhas pacientes são mulheres, né? Mas, assim, faz parte da minha anamnese, é rotina. Perguntar, exato. Estava visitando o ginecologista, o último exame né? Quando fez o último exame de mama, né? Isso aí a gente está sempre lembrando. Muitas vezes nem é o objetivo dela, pouco da mamãe, faz parte, né, da anamnese. Com certeza. Sabe o que eu falo? Eu falo assim, o problema dos especialistas, principalmente, é serem especialistas demais. Né? Então, assim, vai chegar uma paciente, eu não vou ver ela como útero. Essa paciente é útero, então eu só vou atender o que for focado no seu útero. Não, como tá a sua saúde? Você está dormindo bem? Você está se alimentando? Como está seu intestino? E aí, como está a sua rotina cardiológica? Então, assim, isso, eu tenho uma introdução de medicina integrativa e eu falo que eu tinha muito preconceito dessa medicina integrativa, né? Falei, nossa, tem nada a ver comigo, eu sou ginecologista e tal. Mas a medicina integrativa, ela traz exatamente isso. Você vê seu paciente em 360 graus. É um ser humano complexo. Ele não é um pulmão doente. Então, às vezes eu tô lá falando de candidíase. Ok, mas o intestino dela não funciona nada. Poxa, por que eu não posso perguntar do intestino dela? E tem total relação com a candidíase de repetição. Então, assim, é ver o paciente como um todo. Então, isso que você falou, eu achei essencial. Eu sou cirurgião plástico, mas eu pergunto, quando foi a última vez que você passou no seu ginecologista? Isso é importante, que daqui a pouco essa paciente está na sua mesa de cirurgia e você nem sabe se ela tem uma suspeita de um BRADS 4, BRADS 4C, enfim. Então, eu acho que nós médicos, principalmente nós especialistas, a gente tem que ter esse cuidado de não olhar o paciente só como uma mama ou só como um cérebro, enfim. A gente vê o paciente como um todo. E o principal que eu tô amadurecendo isso cada vez mais na minha cabeça, ouvir o paciente. Ouvir.
O paciente mais fala do que você médico. É engraçado, às vezes a gente acha que a gente médico tem que falar muito mais. Tem que perguntar, não, deixa. Eu tenho adotado. Você tem que fazer o raciocínio em cima do que ele fala, examiná-lo e fazer as considerações finais, que é a orientação terapêutica, né, as recomendações médicas. Que às vezes o problema não está na cirurgia plástica, às vezes está um problema que ela, por exemplo, com quadro de depressão, e ela precisa realmente de um tratamento psiquiátrico até ela chegar na cirurgia plástica, né? E eu falo que eu tô me amadurecendo cada vez mais com isso, que antes eu achava que o paciente chegava e eu já sabia do diagnóstico. Não, eu já sei mais ou menos o que ela vai falar, então eu já vou direto nisso, já sei que ela tem que tomar. Não, a minha consulta hoje dura 1 hora e meia, às vezes, porque eu ouço. Aí no final eu vou falar. Tá bom, agora eu vou falar, vamos lá? Mas assim, isso a paciente já me falou com os doutores. Então esse ouvir a paciente, né, eu acho que é uma coisa que nós médicos temos que adotar cada vez mais. Cada vez mais. É verdade. É isso aí. E nosso tempo está acabando. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, doutora Gabriela, por favor. Considerações finais, então. Eu acho que a gente não pode encerrar o Outubro Rosa, né? A continuar propagando essa conscientização, prevenção e diagnóstico precoce, como a gente já falou aqui repetidas vezes, né? Não termina em outubro, por isso que a gente está fazendo uma live de encerramento do Outubro Rosa, né? Pra gente continuar propagando isso, tá? Então, sim, autoconhecimento, principal coisa, tá? Mas consultar regularmente o seu médico, seu ginecologista, que a maioria das mulheres acaba indo para um ginecologista, não para um mastologista, né? E buscar a informação, sempre buscar informação, né? E quanto antes a gente faz o diagnóstico, maior é a chance de cura, né? A gente já falou, né? Chance de cura é 90%. Então, quanto antes o diagnóstico é feito, maior vai ser a chance de cura. Doutora Grazi. Acho que tá mais do que falado, né? A Gabi finalizou com grande maestria, eu queria agradecer. E a gente está à disposição, né, nos nossos canais, eu, Gabi, Dr. José Saraiva. Para tirar dúvida. Fiquem à vontade, né? Acho que a ideia é deixar esse espaço aberto mesmo. Às vezes a gente acabou deixando de falar alguma coisa aqui nesse pequeno intervalo de tempo. E se fosse para deixar um recado, eu indicar para todo mundo a MEV, né? Mudança de estilo de vida. Então acho que esse é meu legado aqui. Eu reforço as palavras da Gabriela, da Grazi, e a repetição é que faz a gente fixar, né, a informação. Então eu repito, não é só em outubro, tá? O ano todo tem que ser rosa, tá bom? Gente, muito obrigado, boa noite, doutoras, né? Foi ótimo esse bate-papo, gostei muito. Obrigada, foi Obrigada por Não, vai ser o primeiro de muitos. Com certeza. Com certeza. A ideia é trazer informação. Trazer informação, né? Trazer informação para as mulheres, né? Que é o nosso público-alvo, né? E agora, em novembro, começa a informação para os homens, né? Sim, é verdade. Vamos deixar aí um chamado. Vamos chamar alguém aqui para conversar com os homens também, né? Com certeza. Eles também têm que se cuidar, né? Não podem ficar para trás, né? Isso aí. Às vezes essa semana mesmo eu operei uma senhora de rosto, fiz um lifting, né? Eu sempre brinco, né? Aí eu tiro o curativo, ela se olha assim, já tá inchadinha ainda, mas já gosta. Já né? gosta. Aí comentei com ela, falei o nome do marido dela, né? Agora é ele, né? Ele não pode ficar pra trás. Casal no desequilíbrio nunca, né? Não dá certo, com certeza. E aí agora entra o Novembro Azul, a gente traz o Alvarado aí pra conversar com a gente. Verdade. Muito bom. Vamos fazer. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado a vocês.